Aleluia, 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 aleluia. Quem já está sentindo dar lugar que o céu está se movendo, improváveis, para fazer uma grande obra. Quem pode adorar o nome do Senhor? A segunda característica dos improváveis que vão incendiar o mundo: eles quebram paradigmas. Quebra de paradigma. Olhem para mim, que esse capítulo, esse tópico, ele é um pouco complexo, e eu preciso explicar ele de uma forma para que ninguém entenda errado. Eu não estou falando que tem que quebrar todos os paradigmas, porque o paradigma é um modelo, e todo modelo bom precisa ser preservado. Agora olha para mim, se o modelo está atrapalhando o avanço da obra, esse modelo tem que ser tratado, e foi o que aconteceu aqui. Qual era o modelo? Prega para judeu. Aí os meninos improváveis olhou e disse: mas nessa cidade tem alma, eu vou quebrar esse paradigma para levar o evangelho para estas pessoas. Olhem para mim, o maior quebrador de paradigma é o dono da igreja. João capítulo 4, existia um tanque, um poço na cidade de Sicar. Jesus olha em João 4:4, e era necessário passar por Samaria. Mas qual era o paradigma daquela época? Um homem não podia conversar com uma mulher sozinho na rua. Mas quando Jesus viu aquela mulher samaritana vinha em direção a ele, ele não conseguiu ver uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Ele viu uma alma que tinha condição total de ser perdoada. Olhem para mim e preste atenção. A cidade de Sicar receberam os discípulos de Jesus e não houve um avivamento. Os discípulos chegaram na cidade, compraram comida e voltaram sem dizer quem é Jesus. Olhem para mim, tem faculdade que recebeu crentes e não tem um avivamento. Tem empresas que recebeu crentes, mas não tem um avivamento. Mas o improvável, cheio de Deus, traz avivamento, atrai o avivamento para onde ele está. Sabe o que acontece com aquela mulher? Jesus converte ela. E quem é que vai para a cidade pregar? É ela. Ela chega na cidade e diz: desce para o poço que o homem está lá, desce para o poço que o homem é poderoso, desce para o poço que o homem é tremendo. Os discípulos voltaram sem uma alma, mas a mulher samaritana conseguiu trazer a cidade para ouvir a palavra de Jesus naquele lugar. Meus irmãos, vai doer um pouquinho, mas vai ser rapidinho, que eu já estou começando a concluir a mensagem. Tem muito crente que não tem coragem de dizer quem é Jesus, aonde ele está. E eu fico invocado que tem gente que aqui ele pula, ele dança, ele faz zoada, mas lá fora ele tem vergonha de dizer quem é Jesus. Mas quem vai incendiar esse tempo é os improváveis. Pode não ter cargo, pode não ter fama, pode não ter voz, mas tem o fogo do Espírito agindo no seu coração e movendo, e movendo. Quer ver outra quebra de paradigma? Irmãos, se você é traído, se você acredita em alguém e esse alguém te decepciona, a lógica diz que você deve se afastar dessa pessoa. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, o ministério dele durou 3 anos e meio, e ele acreditou em 12 homens. Traiu o Senhor e foi destruído pela sua própria arrogância. E os 11 ficaram ali em cima do muro. Quando Jesus foi levado para a casa de Anás, para a casa de Caifás, o texto diz que ele não tinha coragem nem de dizer quem era. E Pedro foi o mais terrível. Pedro chegou perto de uma fogueira, sentou e ficou lá. E algumas pessoas chegou e disse: mas você parece que é um deles. Ele olhou e disse: eu não sou esse tipo de gente, eu não ando com essas pessoas. Se você olhar os evangelhos, Jesus
cruza o olhar com o de Pedro, porque ele se afasta, mas o Senhor consegue olhar a situação que ele está. Na última vez que alguém diz assim: olha, você fala como eles, você tem identificação com eles. A Bíblia diz no original que Pedro falou palavras impronunciáveis. Mas quando Jesus ressuscita domingo de manhã, Jesus aparece para as mulheres. Diga-se de passagem, as mulheres são mais corajosas do que os homens. Quem fica pensando que a mulher é mais fraca do que o homem, você está enganado. Se homem parisse, morria tudo. Homem não consegue nem ficar gripado. Homem gripado já quer se despedir da família, e a mulher não. Diz que a maior dor que existe é a dor do parto, e tem umas que teve 10, tem umas que teve 15, a minha avó teve 24, oh mulher corajosa. Os homens estavam escondidos, mas quem foi para o sepulcro? As mulheres no domingo pela manhã. Sabe a quem Jesus apareceu e deu uma ordem para convocar a assembleia? Não foi ao vice-presidente da igreja, não foi ao ministério. Quem convocou a assembleia foi Maria Madalena. Maria Madalena aparece a Jesus e Jesus diz: avisa para os medrosos que a obra continua, manda eles ir para Galileia. Oh, aleluia, aleluia. Se fosse alguns irmãos hoje, eu não entendo como é que bota uma mulher dessa para dar recado. Não se meta. Se você não sabe adorar, deixa quem sabe. Se você não sabe contribuir, deixa quem sabe. Se você não sabe cultuar, deixa quem sabe. Se você não quer receber poder, deixa quem quer receber poder. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Agora o mais interessante não é isto. O mais interessante é que o Senhor foi específico. Deus é específico. O Senhor diz assim: diga aos discípulos para irem para a Galileia, aonde tudo começou, e diga para Pedro que é para não faltar reunião. Irmão, quem fez o que Pedro fez estava mais desconfiado do que tudo. Eu acho que Pedro foi para a reunião dizendo: estou acabado, você disciplinado, você excluído, você expulso do ministério. Agora olha como Jesus trabalha com os improváveis. Porque olhe para cá, quem olha para você hoje não sabe o que Deus traçou ao seu respeito. Quem vê tua história hoje não sabe o que Deus já determinou a respeito dela. O céu consegue ver o que a terra ainda não vê. O Senhor chega na reunião e diz para Pedro: Pedro, e todo mundo olhando: tu me amas? Pedro olha e diz: eu te amo. Mas o detalhe do texto não é a pergunta sobre amor, é a comparação que Jesus faz. Jesus olha para os discípulos e diz: você me ama mais do que eles. Entre eles estava o discípulo do amor, João. João foi o único discípulo que assistiu à crucificação, que não abandonou Jesus no momento de maior dor. Foi João. O restante tudo correu. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Na terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa linda. Jesus olha para Pedro e diz: então eu estou indo, quem vai cuidar das ovelhas é você. Apacenta os meus cordeirinhos. Irmão, aqui já é uma conjectura minha. Eu penso que Jesus mandou todo mundo ficar de pé e deu posse a Pedro. Está consagrado pastor, presidente da igreja de Jerusalém. Irmão, tem gente que saiu daquele culto atribulado. Misericórdia, como é que bota um homem desse? Mas o pior foi quem não foi para o culto. Alguém chegava e dizia: tu foi para o culto ontem? Não. Tu sabe quem é o pastor agora? Não. Pedinho. O cara olhou e disse: mas Pedinho, o arrancador de orelha? Exatamente, minha filha. Nós estamos correndo risco de vida. Como é que bota um homem daquele? Um homem ignorante, um homem que arranca a orelha dos outros, um homem que desvia, um homem que diz que não conhecia quem era Jesus. Agora pega na mão do irmão, pega na mãozinha do irmãozinho, bora. Olha no olho dele e diz: essa desconfiança ao seu respeito, ela vai durar pouco. Diga para alguém, sacode a mão de alguém, diga: essa desconfiança ao seu respeito, ela vai durar pouco. Tem porção dobrada para os improváveis. Tem porção. Sabe quanto
quanto tempo durou a desconfiança? Só até o dia de Pentecoste. Foi do dia da consagração a Atos capítulo 2. Atos de número 2 diz que na escola dominical, quem não sabe, fique sabendo, o Espírito Santo inaugurou a igreja na EBD. Porque primeiro dia da semana, 9 horas da manhã, o que é que acontece na igreja, pastor Celso? EBD. Tinha quantos matriculados? 500. No dia só foi quantos? 120. Essa história de gente não vir para a escola dominical é velha, é desde a época que a igreja começou. Só que Jesus não vai esperar você querer para encher. Jesus vai encher quem quer, Jesus vai encher quem veio, Jesus vai encher quem está na posição. Aí o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo veio, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor Davi e vários irmãos aqui já teve o privilégio de ir no cenáculo. A primeira vez que eu entrei no cenáculo, um lugar pequeno, é uma sala no pavimento superior. A Bíblia diz que tinha gente de todas as nações. Claro que está falando daquela época, as Américas não existiam, mas o povo que existia, o velho continente, alguns países estavam lá, porque era a festa de Pentecoste. É por isso que nós somos chamados de pentecostal, porque nós acreditamos na evidência do derramado do Espírito no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que o vento chegou e encheu, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas sempre vai ter quem vai criticar. E aí alguém olhou e disse: está bêbado, esses homens beberam. Sabe quem foi que levantou para pregar? O improvável Giza. O improvável levantou e disse: respeito, aqui não tem ninguém bêbado 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é resultado da profecia que foi profetizado pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Agora olha para mim e prepara o glória. Quando o improvável começou a fazer o apelo, 1 alma, 100 almas, 200 almas, 500 almas, 1.500 almas, 2.000 almas, 2.500, 3.000 almas. E alguém olhou e disse: quem é o pregador? Pedinho. E que autoridade é essa? Não sei, mas está gostoso. Que autoridade esse homem recebeu? O improvável. Quem pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor? Olhe para mim, às vezes nós temos que quebrar o paradigma da desconfiança. Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho, grave isso. Tem gente que não acredita na restauração de uma pessoa. Isso é terrível. É como se o pecado de alguém tivesse mais poder do que o sangue de Jesus. A gente prega que Jesus perdoa, mas a gente tem dificuldade de aceitar o perdão. Quando a gente sabe que alguém errou e essa pessoa está se levantando, a gente, se não tiver cuidado, é os primeiros que mata, é os primeiros que joga fora. Eu não acredito, não sei como é que um homem desse está aí sentado. E tu, como é que tu está fazendo aqui com essa língua desse tamanho? Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que dá vida. Quem pode adorar ao Senhor? Em último lugar, levanta as 2 mãos para o céu. Pastor, por que 2? Pare de confusão. Levante sua mão. Levante, porque você vai receber muita bênção aqui esta noite. Diga bem forte: os improváveis. Misericórdia. Eu acho que só está eu animado. Glória a Deus. Bora, mais forte: os improváveis. Tem a senha. Olha para mim, o palito de fósforo só acende quando você risca. Palito de fósforo não pega fogo sozinho. Olhe para mim, tem que riscar. Ferro não esquenta sozinho, tem que ligar na tomada. Tem gente que chega na igreja, senta parecendo um budinha
e fica dizendo: me incendeia, Jesus. Tu abriu a boca, vi feliz. Tu já deu glória a Deus e feliz. Olhe para mim, tem gente que está doente, chega na igreja: me disseram que esse pastor aí é cheio de Deus, vou ver se eu vou ser curado. Não vai não, não vai não. Olhe para mim, o texto diz assim: e Paulo chegou em Listra, viu um paralítico, e vendo que tinha fé para ser curado. Se não agir, nem Deus faz. Vamos prestar atenção? Olhe para mim. Se Deus estiver no recinto e você não respeitar e não reconhecer, a presença de Deus não tem poder para fazer nada na vida de quem não crê. Vamos para a Bíblia? Jesus chegou em Nazaré e alguém olhava e dizia: é o filho de Maria, é o filho de José carpinteiro, aparece aí dizendo que é o Messias. O texto diz: e Jesus foi embora, não fez um milagre por causa da incredulidade do povo. Vou fazer uma denúncia aqui esta noite. Não sou saudosista não, eu acho um erro ser saudosista, mas você sabe porque a igreja de um tempo atrás tinha mais poder do que hoje? Porque os crentes não esperavam pregador para dar glória, nem cantor para adorar. Ele já chegava na igreja adorando ao Senhor, já estava tudo incendiado. Quem aqui lembra? Quem aqui lembra como era o período de oração da Assembleia de Deus? Quem lembra? Levanta a mão. Ah, irmão, não tinha como Deus não operar no negócio daquele. A irmãzinha levantava e ficava 2 litros de lágrima embaixo do banco. Hoje em dia, para dar, tem uns irmãos que para chorar só no beliscão. Eu vou até fazer um templo e botar igual aquele choque que Silvio Santos colocava, né? No banco. Quando eu ver que o irmão está desligado, eu aperto o botão aqui. Glória! Para ver se adora. Porque tem gente, olhe para mim, irmão, que acha que isso aqui é algo normal. Não, olhe para mim. Se você não entender que Deus tem algo contigo e você fazer a sua parte, o milagre não acontece. Os meninos olhou e disse: a gente vai entrar em Antioquia. Agora qual é a senha? A senha está aqui, vai sobrar para você de novo. Venha. É porque você é baixinho, tem que ser mais baixinho que eu, tem que ser mais baixinho para poder funcionar. Olhe para mim, os preconceituosos não entrou, mas os improváveis entrou. Agora, a senha não é você ser improvável, a senha é quem age na sua vida. Olha o que o texto diz: e eles entraram em Antioquia, e a mão, calma, vai devagar, e a mão do Senhor era com eles. Ó a senha, ó a senha. Sabe o que é que acontece? O céu estava dizendo: tu prega e eu mando poder, tu ora e eu curo os enfermos, tu fala e eu faço as coisas acontecer. Há poder no nome daquele que é o dono da igreja. E se você crê, levante a tua mão aí e glorifique ao Senhor. Olhe para mim, tem gente que prega bem, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Tem gente que canta bem, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Tem gente que tem 50 anos de crente, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Mas quem tem a mão do Senhor sobre si, o que fala, acontece. A senha. Vamos falar de um homem que recebeu a senha? Diga comigo: Moisés. Mais forte. Ó, é o seguinte, não é para me pirraçar. Agora, se me pirraçar, eu pirraço também. Então a gente vai ficar até de manhã, até vocês falar bonito. Bora, Moisés. Tem gente querendo ir embora logo. Tá brincando, meus irmãos. Moisés era um improvável. Moisés era um assassino. Moisés ocultou um cadáver. Moisés foi para o monte e ficou lá 40 anos no deserto. 40 anos depois, Deus aparece para ele e diz assim: Moisés, eu quero que você volte para o Egito. Moisés disse: Senhor, eu saí de lá fugido. Senhor, como é que eu vou voltar? O Senhor disse: já matei todo mundo quanto que queria te pegar. Já eliminei, ninguém mais quer te pegar. Aí ele olhou e disse: Senhor, o povo não vai. Primeiro ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Tem uma discussão aí se Moisés era gago ou não. Eu acredito que Moisés tinha uma dificuldade na fala. Inclusive o próprio Talmud traz uma explicação para a gagueira de Moisés. Não vamos entrar no detalhe. Agora, irmãos, partindo do pressuposto que Moisés era gago, como é que um gago entrega uma mensagem nervoso? Não sai. Imagina, é fafafá, fafafá, fafafá. Imagina ele diante de Faraó, fafafá, fafafá, fafafá. E se ficar nervoso, piada, fafafá, fafafá, fafafá. Não vai.
improvável. Alguém olhava e dizia: esse daí não vai. Agora olha para mim, irmão. Terceiro, ele olhou e disse: Senhor, o povo não vai acreditar que o Senhor me mandou. Aí Deus disse: fica tranquilo que eu vou lhe dar a senha. Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés. Êxodo capítulo 6, Deus deu a senha a Moisés. Olha o que diz Êxodo 6. Para Abraão, Moisés, eu não revelei o meu nome. Irmãos, Abraão era amigo de Deus. Deus não disse o nome para Abraão. Deus, quando se revelou para Abraão, disse assim: eu sou o El Shaddai. O que significa El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. Só isso. Mas isso não é nome de Deus. Agora prepara o glória. Se tu não der glória com um negócio desse, tu não vem para o culto. Tu está aqui só o corpo e a mente deve estar longe. Deus diz assim, ó: mas para você, que é improvável e que não tem condição de ser o que eu quero que seja, eu revelo o meu nome. Está aqui, você vai dizer meu nome e as coisas vão acontecer. Aí o Senhor chega e diz assim, ó: Yahvé é o meu nome. Você não deu glória como era para dar, porque não entendeu, e eu vou lhe explicar para você adorar como Ele merece. Sabe o que é que Deus estava dizendo? O nome de Deus é um tetragrama hebraico, só tem 4 consoantes. A gente só entende o hebraico de fato se a gente estudar os sinais maçoréticos, porque foram os maçoretas que desenvolveu a vogal, porque o hebraico original não tem vogal. Sabe o que significa Yahvé? Yahvé significa: eu sou a causa de todas as coisas, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada para ser quem sou. E quer ver mais? Para você ter ideia, o nome de Deus, muita gente tinha medo de dizer, porque na lei estava escrito: não tomarás o nome do Senhor em vão. Para você ter ideia, a maioria dos textos que aparece o nome de Deus, o judeu substituiu por Adonai, com medo de falar Yahvé. E quando o escriba estava escrevendo alguma escritura e tinha que botar o nome de Deus, ele tomava banho, trocava de roupa, pegava uma pena nova, botava o nome Yahvé, depois tomava um banho de novo para dizer: eu não posso falar o teu nome de qualquer maneira. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Vá para o Egito e digita a senha que o resto eu faço. Vá para o Egito e fala o meu nome que o resto eu faço. Vamos ver o que está escrito na Bíblia? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Sabe por que a Devic chegou a 71 anos? Porque pastor vem, pastor passa, mas o nome de Jesus permanece. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que faz. Pega na mão do teu irmão e diga: digita a senha, digita a senha, digita a senha. Se alguém disser: você prega, não tem problema, digita a senha. Não é sua voz, não é sua oratória, é o nome de Jesus que vai fazer o milagre. É o nome de Jesus que vai realizar o impossível. Levanta a mãozinha direita assim, ó, e diga bem forte, para tremer tudo, para quem está em casa dizer: meu Deus, que glória é essa? Diga aqui, diga bem forte: improváveis entraram em Antioquia e digitaram a senha, e o poder e o incêndio aconteceu. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: não se preocupe, Deus vai te usar para mudar a história de lugares. Se coloque de pé, por favor. Levanta com as mãos livres. Bota a bolsa no banco, os meninos debaixo do banco, levanta com as mãos livres. Ninguém mandou eles dormir na igreja.
Você não vai deixar de receber sua vitória por causa dele, não. Levante sua mão e diga comigo assim: quando Deus coloca um desafio na frente de um improvável, Ele já liberou a unção para esse improvável fazer a diferença. Vamos encerrar com um texto bíblico. Deus pega Ezequiel, um improvável, que ele estava frustrado, porque ele queria ser sacerdote. E na época que ele foi escolhido para ser sacerdote, Deus colocou ele e permitiu ele ir para o cativeiro. Aí lá no cativeiro, frustrado, por isso que ele diz assim, no 30º ano, ali ele está falando do aniversário dele. Quando eu fiz aniversário de 30 anos, que era para estar recebendo a unção sacerdotal, eu estou aqui junto ao rio Quebar. Aí Deus ainda pegou ele e disse assim, bora dar um passeio, e levou ele em um vale de osso seco. Aí olha para ele e diz assim, improvável, veja. Ele diz, estou vendo. Aí Deus pergunta, poderá viver esses ossos? Eleva o faz tu e que faz. Escuta. Ele olha e diz assim, tu sabes. Aí Deus diz, profetiza. E fala para este vale. Eu descobri uma coisa, pastor Davi. A palavra de Deus é tão poderosa que até quem não tem ouvido consegue ouvir a palavra. Onde é que está escrito isso, pastor? Na Bíblia. O vale era de osso, sim ou não? Mas a palavra foi, diga ao vale. E o profeta chegou e disse, vale de ossos secos, ouvi a palavra. Aí o texto diz assim, ó, e houve rebuliço no vale, e cada osso se juntou ao seu osso. Vou mostrar mais ou menos como foi para você entender. Era como se fosse corpos. Ali é uma visão, claro. O osso estava sequíssimo, um lugar aberto, o vento tirou o osso desse soldado e misturou com o de cá. Osso de mão, misturado com o de pé, misturado com o de costela. Quando a palavra na boca do improvável foi liberada, os ossinhos dizem, sai da frente que eu vou juntar ao cadáver que vai virar novamente um exército. Sai da frente. Eu recebo a autoridade de ser pós-profética aqui esta noite, em Vitória da Conquista. E a partir de agora não é palavra, a partir de agora é profecia. Deus não te colocaria neste desafio sem antes te dar autoridade para resolver. Você é improvável, mas tem a senha. Você é improvável, mas tem poder. Então se você acredita nisso, abra a tua boca para adorar e faz a diferença, Davi. Eleba canto dereba xanderebagai. Eleba come neva chorevas. Elevarava xande come narabagai chokereva sandarabai. Pega na mão de alguém, pega aí, faz uma corrente, faz uma corrente, faz uma corrente. O diabo está dizendo você não tem, Deus está dizendo mas eu tenho. O diabo está dizendo você não tem capacidade, Deus está dizendo você é improvável, mas é meu. Satanás está usando pessoas para dizer você não vai conseguir, mas o céu está dizendo faz o que eu mando que eu garanto, faz o que eu mando que eu garanto, fala o que eu mandei que eu garanto, a obra é minha. Quantos improváveis temos aqui esta noite? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, se dependesse de você, você não estaria aqui. Mas uma mão invisível.
Aleluia, 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 aleluia. Quem já está sentindo dá lugar que o céu está se movendo, improváveis, para fazer uma grande obra. Quem pode adorar o nome do Senhor? A segunda característica dos improváveis que vão incendiar o mundo: eles quebram paradigmas. Quebra de paradigma. Olhem para mim, que esse capítulo, esse tópico, ele é um pouco complexo, e eu preciso explicar ele de uma forma para que ninguém entenda errado. Eu não estou falando que tem que quebrar todos os paradigmas, porque o paradigma é um modelo, e todo modelo bom precisa ser preservado. Agora olha para mim, se o modelo está atrapalhando o avanço da obra, esse modelo tem que ser tratado, e foi o que aconteceu aqui. Qual era o modelo? Prega para judeu. Aí os meninos improváveis olhou e disse: mas nessa cidade tem alma, eu vou quebrar esse paradigma para levar o evangelho para estas pessoas. Olhem para mim, o maior quebrador de paradigma é o dono da igreja. João capítulo 4, existia um tanque, um poço na cidade de Sicar. Jesus olha em João 4:4, e era necessário passar por Samaria. Mas qual era o paradigma daquela época? Um homem não podia conversar com uma mulher sozinho na rua. Mas quando Jesus viu aquela mulher samaritana vinha em direção a ele, ele não conseguiu ver uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Ele viu uma alma que tinha condição total de ser perdoada. Olhem para mim e preste atenção. A cidade de Sicar receberam os discípulos de Jesus e não houve um avivamento. Os discípulos chegaram na cidade, compraram comida e voltaram sem dizer quem é Jesus. Olhem para mim, tem faculdade que recebeu crentes e não tem um avivamento. Tem empresas que recebeu crentes, mas não tem um avivamento. Mas o improvável, cheio de Deus, traz avivamento, atrai o avivamento para onde ele está. Sabe o que acontece com aquela mulher? Jesus converte ela. E quem é que vai para a cidade pregar? É ela. Ela chega na cidade e diz: desce para o poço que o homem está lá, desce para o poço que o homem é poderoso, desce para o poço que o homem é tremendo. Os discípulos voltaram sem uma alma, mas a mulher samaritana conseguiu trazer a cidade para ouvir a palavra de Jesus naquele lugar. Meus irmãos, vai doer um pouquinho, mas vai ser rapidinho, que eu já estou começando a concluir a mensagem. Tem muito crente que não tem coragem de dizer quem é Jesus, aonde ele está. E eu fico invocado que tem gente que aqui ele pula, ele dança, ele faz zoada, mas lá fora ele tem vergonha de dizer quem é Jesus. Mas quem vai incendiar esse tempo é os improváveis. Pode não ter cargo, pode não ter fama, pode não ter voz, mas tem o fogo do Espírito agindo no seu coração e movendo, e movendo. Quer ver outra quebra de paradigma? Irmãos, se você é traído, se você acredita em alguém e esse alguém te decepciona, a lógica diz que você deve se afastar dessa pessoa. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, o ministério dele durou 3 anos e meio, e ele acreditou em 12 homens. Traiu o Senhor e foi destruído pela sua própria arrogância. E os 11 ficaram ali em cima do muro. Quando Jesus foi levado para a casa de Anás, para a casa de Caifás, o texto diz que ele não tinha coragem nem de dizer quem era. E Pedro foi o mais terrível. Pedro chegou perto de uma fogueira, sentou e ficou lá. E algumas pessoas chegou e disse: mas você parece que é um deles. Ele olhou e disse: eu não sou esse tipo de gente, eu não ando com essas pessoas. Se você olhar os evangelhos, Jesus
cruza o olhar com o de Pedro, porque ele se afasta, mas o Senhor consegue olhar a situação que ele está. Na última vez que alguém diz assim: olha, você fala como eles, você tem identificação com eles. A Bíblia diz no original que Pedro falou palavras impronunciáveis. Mas quando Jesus ressuscita domingo de manhã, Jesus aparece para as mulheres. Diga-se de passagem, as mulheres são mais corajosas do que os homens. Quem fica pensando que a mulher é mais fraca do que o homem, você está enganado. Se homem parisse, morria tudo. Homem não consegue nem ficar gripado. Homem gripado já quer se despedir da família, e a mulher não. Diz que a maior dor que existe é a dor do parto, e tem umas que teve 10, tem umas que teve 15, a minha avó teve 24, oh mulher corajosa. Os homens estavam escondidos, mas quem foi para o sepulcro? As mulheres no domingo pela manhã. Sabe a quem Jesus apareceu e deu uma ordem para convocar a assembleia? Não foi ao vice-presidente da igreja, não foi ao ministério. Quem convocou a assembleia foi Maria Madalena. Maria Madalena aparece a Jesus e Jesus diz: avisa para os medrosos que a obra continua, manda eles ir para Galileia. Oh, aleluia, aleluia. Se fosse alguns irmãos hoje, eu não entendo como é que bota uma mulher dessa para dar recado. Não se meta. Se você não sabe adorar, deixa quem sabe. Se você não sabe contribuir, deixa quem sabe. Se você não sabe cultuar, deixa quem sabe. Se você não quer receber poder, deixa quem quer receber poder. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Agora o mais interessante não é isto. O mais interessante é que o Senhor foi específico. Deus é específico. O Senhor diz assim: diga aos discípulos para irem para a Galileia, aonde tudo começou, e diga para Pedro que é para não faltar reunião. Irmão, quem fez o que Pedro fez estava mais desconfiado do que tudo. Eu acho que Pedro foi para a reunião dizendo: estou acabado, você disciplinado, você excluído, você expulso do ministério. Agora olha como Jesus trabalha com os improváveis. Porque olhe para cá, quem olha para você hoje não sabe o que Deus traçou ao seu respeito. Quem vê tua história hoje não sabe o que Deus já determinou a respeito dela. O céu consegue ver o que a terra ainda não vê. O Senhor chega na reunião e diz para Pedro: Pedro, e todo mundo olhando: tu me amas? Pedro olha e diz: eu te amo. Mas o detalhe do texto não é a pergunta sobre amor, é a comparação que Jesus faz. Jesus olha para os discípulos e diz: você me ama mais do que eles. Entre eles estava o discípulo do amor, João. João foi o único discípulo que assistiu à crucificação, que não abandonou Jesus no momento de maior dor. Foi João, o restante tudo correu. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Na terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa linda. Jesus olha para Pedro e diz: então eu estou indo, quem vai cuidar das ovelhas é você. Apacenta os meus cordeirinhos. Irmão, aqui já é uma conjectura minha. Eu penso que Jesus mandou todo mundo ficar de pé e deu posse a Pedro. Está consagrado pastor, presidente da igreja de Jerusalém. Irmão, tem gente que saiu daquele culto atribulado. Misericórdia, como é que bota um nome desse? Mas o pior foi quem não foi para o culto. Alguém chegava e dizia: tu foi para o culto ontem? Não. Tu sabe quem é o pastor agora? Não. Pedinho. O cara olhou e disse: mas Pedinho, o arrancador de orelha? Exatamente, minha filha. Nós estamos correndo risco de vida. Como é que bota um homem daquele? Um homem ignorante, um homem que arranca a orelha dos outros, um homem que desvia, um homem que diz que não conhecia quem era Jesus. Agora pega na mão do irmão, pega na mãozinha do irmãozinho, bora. Olha no olho dele e diz: essa desconfiança ao seu respeito, ela vai durar pouco. Diga para alguém, sacode a mão de alguém, diga: essa desconfiança ao seu respeito, ela vai durar pouco. Tem porção dobrada para os improváveis. Tem porção. Sabe quanto tempo durou a desconfiança?
só até o dia de Pentecoste. Foi do dia da consagração a Atos capítulo 2. Atos de número 2 diz que na escola dominical, quem não sabe, fique sabendo, o Espírito Santo inaugurou a igreja na EBD, porque primeiro dia da semana, 9 horas da manhã, o que é que acontece na igreja, pastor Celso? EBD. Tinha quantos matriculados? 500. No dia só foi quantos? 120. Essa história de gente não vir para a escola dominical é velha, é desde a época que a igreja começou. Só que Jesus não vai esperar você querer para encher. Jesus vai encher quem quer, Jesus vai encher quem veio, Jesus vai encher quem está na posição. Aí o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo veio, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor Davi e vários irmãos aqui já teve o privilégio de ir no cenáculo. A primeira vez que eu entrei no cenáculo, um lugar pequeno, é uma sala no pavimento superior. A Bíblia diz que tinha gente de todas as nações. Claro que está falando daquela época, as Américas não existiam, mas o povo que existia, o velho continente, alguns países estavam lá, porque era festa de Pentecoste. É por isso que nós somos chamados de pentecostal, porque nós acreditamos na evidência do derramado do Espírito no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que o vento chegou e encheu, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas sempre vai ter quem vai criticar. E aí alguém olhou e disse: está bêbado, esses homens beberam. Sabe quem foi que levantou para pregar? O improvável Giza. O improvável levantou e disse: respeito, aqui não tem ninguém bêbado 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é resultado da profecia que foi profetizado pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Agora olha para mim e prepara o glória. Quando o improvável começou a fazer o apelo, 1 alma, 100 almas, 200 almas, 500 almas, 1.500 almas, 2.000 almas, 2.500, 3.000 almas. E alguém olhou e disse: quem é o pregador? Pedinho. E que autoridade é essa? Não sei, mas está gostoso. Que autoridade esse homem recebeu? O improvável. Quem pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor? Olhe para mim, às vezes nós temos que quebrar o paradigma da desconfiança. Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho, grave isso. Tem gente que não acredita na restauração de uma pessoa. Isso é terrível. É como se o pecado de alguém tivesse mais poder do que o sangue de Jesus. A gente prega que Jesus perdoa, mas a gente tem dificuldade de aceitar o perdão. Quando a gente sabe que alguém errou e essa pessoa está se levantando, a gente, se não tiver cuidado, é os primeiros que mata, é os primeiros que joga fora. Eu não acredito, não sei como é que um homem desse está aí sentado. E tu, como é que tu está fazendo aqui com essa língua desse tamanho? Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que dá vida. Quem pode adorar ao Senhor? Em último lugar, levanta as 2 mãos para o céu. Pastor, por que 2? Pare de confusão. Levante sua mão. Levante, porque você vai receber muita bênção aqui esta noite. Diga bem forte: os improváveis. Misericórdia. Eu acho que só está eu animado. Glória a Deus. Bora, mais forte: os improváveis. Tem a senha. Olha para mim, o palito de fósforo só acende quando você risca. Palito de fósforo não pega fogo sozinho. Olhe para mim, tem que riscar. Ferro não esquenta sozinho, tem que ligar na tomada. Tem gente que chega na igreja, senta parecendo um budinha e fica dizendo: me incendeia, Jesus. Tu abriu a boca, vi feliz.
Tu já deu glória a Deus e feliz. Olhe para mim, tem gente que está doente, chega na igreja, me disseram que esse pastor aí é cheio de Deus, vou ver se eu vou ser curado. Não vai não, não vai não. Olhe para mim, o texto diz assim: e Paulo chegou em Listra, viu um paralítico, e vendo que tinha fé para ser curado. Se não agir, nem Deus faz. Vamos prestar atenção? Olhe para mim. Se Deus estiver no recinto e você não respeitar e não reconhecer, a presença de Deus não tem poder para fazer nada na vida de quem não crê. Vamos para a Bíblia? Jesus chegou em Nazaré e alguém olhava e dizia: é o filho de Maria, é o filho de José carpinteiro, aparece aí dizendo que é o Messias. O texto diz: e Jesus foi embora, não fez um milagre por causa da incredulidade do povo. Vou fazer uma denúncia aqui esta noite. Não sou saudosista não, eu acho um erro ser saudosista, mas você sabe porque a igreja de um tempo atrás tinha mais poder do que hoje? Porque os crentes não esperavam pregador para dar glória, nem cantor para adorar. Ele já chegava na igreja adorando ao Senhor, já estava tudo incendiado. Quem aqui lembra? Quem aqui lembra como era o período de oração da Assembleia de Deus? Quem lembra? Levanta a mão. Ah, irmão, não tinha como Deus não operar num negócio daquele. A irmãzinha levantava e ficava 2 litros de lágrima embaixo do banco. Hoje em dia, para dar, tem uns irmãos que para chorar só no beliscão. Eu vou até fazer um templo e botar igual aquele choque que Silvio Santos colocava, né? No banco. Quando eu ver que o irmão está desligado, eu aperto o botão aqui, glória, para ver se adora. Porque tem gente, olhe para mim, irmão, que acha que isso aqui é algo normal. Não, olhe para mim. Se você não entender que Deus tem algo contigo e você fazer a sua parte, o milagre não acontece. Os meninos olhou e disse: a gente vai entrar em Antioquia. Agora qual é a senha? A senha está aqui. Vai sobrar para você de novo. Venha. É porque você é baixinho, tem que ser mais baixinho que eu, tem que ser mais baixinho para poder funcionar. Olhe para mim, os preconceituosos não entrou, mas os improváveis entrou. Agora, a senha não é você ser improvável, a senha é quem age na sua vida. Olha o que o texto diz: e eles entraram em Antioquia, e a mão, calma, vai devagar, e a mão do Senhor era com eles. Ó a senha, ó a senha. Sabe o que é que acontece? O céu estava dizendo: tu prega e eu mando poder, tu ora e eu curo os enfermos, tu fala e eu faço as coisas acontecer. Há poder no nome daquele que é o dono da igreja. E se você crê, levante a tua mão aí, glorifique ao Senhor. Olhe para mim, tem gente que prega bem, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Tem gente que canta bem, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Tem gente que tem 50 anos de crente, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Mas quem tem a mão do Senhor sobre si, o que fala, acontece. A senha. Vamos falar de um homem que recebeu a senha? Diga comigo: Moisés. Mais forte. Ó, é o seguinte, não é para me pirraçar. Agora, se me pirraçar, eu pirraço também. Então a gente vai ficar até de manhã, até vocês falar bonito. Bora, Moisés. Tem gente querendo ir embora logo. Tá brincando, meus irmãos. Moisés era um improvável. Moisés era um assassino. Moisés ocultou um cadáver. Moisés foi para o monte e ficou lá 40 anos no deserto. 40 anos depois, Deus aparece para ele e diz assim: Moisés, eu quero que você volte para o Egito. Moisés disse: Senhor, eu saí de lá fugido. Senhor, como é que eu vou voltar? O Senhor disse: já matei todo mundo que queria te pegar. Já eliminei, ninguém mais quer te pegar. Aí ele olhou e disse: Senhor, o povo não vai. Primeiro ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Tem uma discussão aí se Moisés era gago ou não. Eu acredito que Moisés tinha uma dificuldade na fala. Inclusive o próprio Talmud traz uma explicação para a gagueira de Moisés. Não vamos entrar no detalhe. Agora, irmãos, partindo do pressuposto que Moisés era gago, como é que um gago entrega uma mensagem nervoso? Não sai. Imagina, é fafafá, fafafá, fafafá. Imagina ele diante de Faraó, fafafá, fafafá, fafafá. E se ficar nervoso, piada, fafafá, fafafá, fafafá. Não vai. Improvável.
Alguém olhava e dizia: esse daí não vai. Agora olha para mim, irmão. Terceiro, ele olhou e disse: Senhor, o povo não vai acreditar que o Senhor me mandou. Aí Deus disse: fica tranquilo que eu vou lhe dar a senha. Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés. Êxodo capítulo 6, Deus deu a senha a Moisés. Olha o que diz Êxodo 6. Para Abraão, Moisés, eu não revelei o meu nome. Irmãos, Abraão era amigo de Deus. Deus não disse o nome para Abraão. Deus, quando se revelou para Abraão, disse assim: eu sou o El Shaddai. O que significa El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. Só isso. Mas isso não é nome de Deus. Agora prepara o glória. Se tu não der glória com um negócio desse, tu não vem para o culto. Tu está aqui só o corpo e a mente deve estar longe. Deus diz assim, ó: mas para você que é improvável e que não tem condição de ser o que eu quero que seja, eu revelo o meu nome. Está aqui, você vai dizer meu nome e as coisas vão acontecer. Aí o Senhor chega e diz assim, ó: Yahvé é o meu nome. Você não deu glória como era para dar, porque não entendeu, e eu vou lhe explicar para você adorar como Ele merece. Sabe o que é que Deus estava dizendo? O nome de Deus é um tetragrama hebraico, só tem 4 consoantes. A gente só entende o hebraico de fato se a gente estudar os sinais maçoréticos, porque foram os maçoretas que desenvolveu a vogal, porque o hebraico original não tem vogal. Sabe o que significa Yahvé? Yahvé significa eu sou a causa de todas as coisas, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada para ser quem sou. E quer ver mais? Para você ter ideia, o nome de Deus, muita gente tinha medo de dizer, porque na lei estava escrito: não tomarás o nome do Senhor em vão. Para você ter ideia, a maioria dos textos que aparece o nome de Deus, o judeu substituiu por Adonai, com medo de falar Yahvé. E quando o escriba estava escrevendo alguma escritura e tinha que botar o nome de Deus, ele tomava banho, trocava de roupa, pegava uma pena nova, botava o nome Yahvé, depois tomava um banho de novo para dizer: eu não posso falar o teu nome de qualquer maneira. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Vá para o Egito e digita a senha que o resto eu faço. Vá para o Egito e fala o meu nome que o resto eu faço. Vamos ver o que está escrito na Bíblia? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Sabe por que a Devic chegou a 71 anos? Porque pastor vem, pastor passa, mas o nome de Jesus permanece. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que faz. Pega na mão do teu irmão e diga: digita a senha, digita a senha, digita a senha. Se alguém disser: você prega, não tem problema, digita a senha. Não é sua voz, não é sua oratória, é o nome de Jesus que vai fazer o milagre. É o nome de Jesus que vai realizar o impossível. Levanta a mãozinha direita assim, ó, e diga bem forte, para tremer tudo, para quem está em casa dizer: meu Deus, que glória é essa? Diga aqui, diga bem forte: improváveis entraram em Antioquia e digitaram a senha, e o poder e o incêndio aconteceu. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: não se preocupe, Deus vai te usar para mudar a história de lugares. Se coloque de pé, por favor. Levanta com as mãos livres. Bota a bolsa no banco, os meninos debaixo do banco, levanta com as mãos livres. Ninguém mandou eles dormir na igreja. Você não vai deixar de servir sua vitória por causa dele, não. Levante sua mão.
E diga comigo assim: quando Deus coloca um desafio na frente de um improvável, Ele já liberou a unção para esse improvável fazer a diferença. Vamos encerrar com um texto bíblico. Deus pega Ezequiel, um improvável, que ele estava frustrado porque ele queria ser sacerdote, e na época que ele foi escolhido para ser sacerdote, Deus colocou ele e permitiu ele ir para o cativeiro. Aí lá no cativeiro, frustrado, por isso que ele diz assim, no 30º ano, ali ele está falando do aniversário dele, quando eu fiz aniversário de 30 anos, que era para estar recebendo a unção sacerdotal, eu estou aqui junto ao rio Quebar. Aí Deus ainda pegou ele e disse assim, bora dar um passeio, e levou ele em um vale de osso seco. Aí olha para ele e diz assim, improvável, veja. Ele diz, estou vendo. Aí Deus pergunta, poderá viver esses ossos? Eleva, faz tu e que faz. Escuta. Ele olha e diz assim, tu sabes. Aí Deus diz, profetiza. E fala para este vale. Eu descobri uma coisa, pastor Davi. A palavra de Deus é tão poderosa que até quem não tem ouvido consegue ouvir a palavra. Onde é que está escrito isso, pastor? Na Bíblia. O vale era de osso, sim ou não? Mas a palavra foi, diga ao vale. E o profeta chegou e disse, vale de ossos secos, ouvi a palavra. Aí o texto diz assim, ó, e houve ribuliço no vale, e cada osso se juntou ao seu osso. Vou mostrar mais ou menos como foi para você entender. Era como se fosse corpos. Ali é uma visão, claro. O osso estava sequíssimo, um lugar aberto, o vento tirou o osso desse soldado e misturou com o de cá, osso de mão, misturado com o de pé, misturado com o de costela. Quando a palavra na boca do improvável foi liberada, os ossinhos de sai da frente que eu vou juntar ao cadáver que vai virar novamente um exército. Sai da frente. Eu recebo a autoridade de ser pós-profética aqui esta noite, em Vitória da Conquista. E a partir de agora não é palavra, a partir de agora é profecia. Deus não te colocaria neste desafio sem antes te dar autoridade para resolver. Você é improvável, mas tem a senha. Você é improvável, mas tem poder. Então, se você acredita nisso, abra a tua boca para adorar e faz a diferença, Davi. Eleba canto dereba xanderebagai. Eleba come neva chorebas. Eleba rava xande come narabagai chokereva sandarabai. Pega na mão de alguém, pega aí, faz uma corrente, faz uma corrente, faz uma corrente. O diabo está dizendo você não tem, Deus está dizendo mas eu tenho. O diabo está dizendo você não tem capacidade, Deus está dizendo você é improvável, mas é meu. Satanás está usando pessoas para dizer você não vai conseguir, mas o céu está dizendo faz o que eu mando que eu garanto, faz o que eu mando que eu garanto, fala o que eu mandei que eu garanto, a obra é minha. Quantos improváveis temos aqui esta noite? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, se dependesse de você, você não estaria aqui. Mas uma mão invisível